já tive bons resultados, ou tive dificuldade nisso, naquilo. Comenta pra mim aí se você tem prática no Design Thinking. Se você tem alguma dúvida pronta, pode colocar aí na interrogaçãozinha, tá? Agora, olha só, gente. Eu quero primeiro alinhar, ter certeza que todo mundo aqui tá na mesma página e sabe o que é o Design Thinking. Eu vou escrever aqui pra vocês, bem grande aqui, pra quem tá entrando poder ler também, tá? A ideia, gente, do Design Thinking é resolver algum problema que exista, tá? E é resolver o problema a partir da perspectiva de que você precisa centrar em algum problema que realmente uma pessoa ou um grupo de pessoas tenha. Então, costuma-se dizer que o Design Thinking é uma forma de resolução de problemas centrada na pessoa. E por que centrada na pessoa? Porque a gente só tenta resolver algo que realmente é um problema que necessita de uma solução inovadora. Algo que, se nós não agirmos provavelmente não encontrará naturalmente um percurso ou um curso muito positivo. Então, por ser centrado na pessoa, exige que a gente desenvolva o olhar, que a gente coloque a lupa ali realmente para conhecer a realidade. Então, se a gente está disposto a dar aos nossos alunos a oportunidade de experienciar o Design Thinking em sala de aula, a gente precisa saber que a gente vai gastar um tempo considerável, tá? Gente, eu fico olhando para lá e para cá por causa do Facebook e Instagram, mas assim, a gente precisa saber que a gente vai gastar um tempo considerável analisando o problema, tá? Então, se você quer simplesmente trabalhar com uma aula só, 2 aulas no máximo, então eu sugiro que você não use o DT. Vamos chamar de DT para ficar mais fácil? DT Design Thinking, tá? Sugiro que você não use, porque os seus alunos eles vão aprender, antes de aprender a trazer uma solução, eles vão aprender a estudar um problema. Eles vão aprender a dissecar um problema. E antes disso ainda, eles vão aprender a olhar a realidade como ela é, tá? Então eu mesma acho que é uma ferramenta maravilhosa, mas por ser muito profunda e muito eficiente, às vezes eu sugiro inclusive que você use ela como a metodologia do semestre ou do ano, sabe? Você dizer para sua turma, olha, nesse semestre, nesse ano, a gente vai utilizar o Design Thinking como ferramenta base. E a todo instante, então, ele servirá de referência pra gente, tá? Eu acho que isso também deve ser feito com o PBL, o Problem Based Learning, que hoje muita gente usa como uma ferramenta isolada, mas que eu também acho que é complexo demais pra gente trabalhar em poucas aulas. Mas tudo bem, agora estamos falando de Design Thinking. Se for entrando gente perdida aí, vocês vão comentando, tá, gente? Ó, a Janaína tá falando disso e tal, pra todo mundo acompanhar. Bom, eu, como sempre, faço os meus esquemas aqui, que eu sei que fica espelhado pra vocês, mas eu espero que vocês consigam ler ao contrário, porque eu sou professora e eu fico com saudade de ter um quadro aqui. Então, olha só. Vamos olhar primeiro essa primeira linha aqui, beleza? Mas eu vou explicar pra vocês o que tá escrito aqui, tá bom? Depois eu posso tirar uma foto e postar no feed também, o que vocês acham? Mas então, o Design Thinking ele é organizado em 3 blocos principais de ações. Estão com um caderninho aí, né, gente? Todo mundo já sabe, live da Educaetos tem que vir com um caderninho. Então, o primeiro ponto, descobrir. A gente tem que descobrir qual que é o problema que existe. O segundo ponto do Design Thinking, a gente tem que desenhar uma solução para esse problema. E o terceiro ponto, a gente tem que entregar essa solução desse problema. E esse é um ponto fundamental e que geralmente a gente não traz para as escolas, que a gente não traz para a universidade e que talvez seja o ponto que o aluno mais gosta. Quando ele entrega aquilo que ele trabalhou, quando ele recebe o feedback de uma pessoa que não é o professor dele, mas da comunidade ou de outros professores, né, ou enfim, dos próprios familiares, isso ganha um sentido para ele maravilhoso, tá? Então, ó, 3 etapas, tá? Descobrir. Segunda etapa, desenhar. Terceira etapa, entregar.
Beleza? Aí a gente disseca cada uma dessas etapas em outras etapas. Então, a etapa do descobrir, ela tem que ser dividida em duas etapas. A primeira é a descoberta por ela mesma, descobri que existe esse problema. E a segunda é interpretar melhor esse problema. Eu descobri que esse problema existe, mas ele tem muitas nuances e eu preciso interpretar melhor esse problema. A segunda, que é o desenhar, ele pode ser dividido, quer dizer, ele não é dividido, né? A gente renomeia para a etapa de ideação. Ou seja, quando você tá falando de desenhar uma solução, você está falando em ter ideias, tá? Idear uma solução para esse problema. Essa é a etapa da criatividade, que a gente vai ter que desenvolver neles a criatividade. E a última etapa do Design Thinking, que é o entregar, pode ser dividido em experimentação e a evolução. Então, olha por que eu digo também que às vezes pode durar um semestre. Porque é muito interessante quando o aluno ele cria a solução e ele acompanha para ver se essa solução realmente deu certo. E aí seria muito bom se ele tivesse um tempo para ele voltar na solução dele e refazer. Aí, se alcança todas as etapas reais do Design Thinking e o seu aluno aprende muito no processo. Beleza? Quem tiver aí na live, gente, quiser ir escrevendo para auxiliar quem está chegando, pode ser muito bom, tá? Então, existem 3 grandes etapas: descobrir, desenhar e entregar. Elas podem ser divididas em descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Em termos de metodologia, eu vou te dar, então, 6 passos para você aplicar em sala de aula para facilitar, beleza? O primeiro passo, então, a gente vai começar a estudar agora para você saber, beleza, tudo lindo que a Janaína está falando, agora eu quero saber como é que eu vou aplicar isso. Então, para a gente alcançar, né, o primeiro eixo, que é o eixo do descobrir o problema, a gente vai primeiro fazer, na nossa sala de aula, atividades de entendimento do problema ou de algum problema. Porque não é uma coisa simples, tá? Então, vamos à primeira etapa, anota aí, entendimento. Querem visualizar melhor? Então, olha só, a gente está aqui, Descoberta é o grande eixo. Eu dividi ele em descoberta e interpretação. E agora são as atividades que você vai fazer em sala de aula. Entendimento e pesquisa. Facebook. Tá? Descoberta é um grande eixo. Descoberta e interpretação. Agora, em azul, são as atividades que você vai fazer. Como é que você vai fazer a atividade de entendimento de um problema? Pessoal, não é uma coisa tão simples de você chegar na sala de aula e falar: vamos resolver um problema que existe. Qual o problema? Fica todo mundo calado. Parece que o mundo não é o mesmo mundo que você vive. Sabe esse mundo que o povo está o tempo todo reclamando que é cheio de problema? Que nas redes sociais sempre estão falando de um monte de problema? E de repente na sala de aula o aluno não consegue lembrar de problema nenhum. E aí você fica: meu Deus do céu, eles não estão vendo o mundo? Eles não estão acompanhando o mundo? Ou então eles trazem um problema que você fala: não, mas meu Deus, o povo está passando fome. Não estou conseguindo produzir tomate, o tomate está carerésimo, ou é porque eu fui pro fome, que é um problema, a fome é um problema imenso, que não é só o aluno vai resolver, mas o problema do tomate é um pouco mais palpável, e o aluno ele vem com um problema, assim, realmente estou com um problema, né, porque agora, sei lá, os seriados que tinham no Netflix saíram do Netflix, aí você fica: caraca, não era isso que eu esperava. E você pode acreditar que isso pode acontecer na sua turma. Isso já aconteceu em muitas das minhas turmas. Eu estava crente que os meus alunos trariam aqueles problemas super empáticos, né? Preocupados com a humanidade. E eles trazem coisas, assim, super superficiais. Então, provavelmente, antes do Design Thinking, você vai ter que fazer algumas atividades em sala de aula para conectar os alunos ao mundo que eles vivem. Entendeu? Então, é atividade de observação mesmo do mundo. Então, para a fase do entendimento, que é a primeira fase que a gente está analisando, antes de você falar, de repente, olha, nós vamos trazer um problema para ser resolvido aqui na sala de aula e tal, você vai pedir para eles observarem. Dica número 1, eles terem um diário. Durante 3 dias, eles vão ter um diário. Eles têm que fazer anotação nesse diário e depois trazer ele escrito sobre coisas que eles viram no mundo, que eles achavam que essa coisa podia estar diferente, podia ser diferente. É um exemplo. Ou eles vão fazer entrevistas com pessoas mais velhas
procurando saber como é que eram algumas coisas antes e como elas são hoje, né? E como essas pessoas acham que essas coisas poderiam ser diferentes, tá? Falei diário, falei entrevista. Ou eles vão ficar durante 3 dias. Ou 3 dias, tá, gente? É um exemplo. Você escolhe a quantidade de dias aí dentro do seu currículo. Lendo jornais, o jornal específico, ou acompanhando o blog X, você que vai definir, tá? Ou os blogs ou jornais, melhor ainda se forem fontes distintas, que você tenha clareza que são fontes que se posicionam de forma distintas, pode ser interessante também, tá? Ou você vai direcionar muito mais, que é trazer, por exemplo, um texto ou um livro, um capítulo de livro que eles vão ter que ler e dali levantar os problemas que eles viram naquela leitura. E aí um desses problemas vai ser o problema que você vai estudar, pode ser. Essa questão do livro, não é que eu acho ruim. Agora, já advém de uma impessoalidade e pode ser um problema ao longo do processo ficar impessoal demais. Porque, como eu falei, o Design Thinking é uma metodologia para resolver o problema das pessoas. Se você despessoaliza, se você deixa o estudante muito distante de quem vive esse problema, pode ser difícil, tá? A prática. Então, eu acho que a observação ela é muito mais efetiva. Na minha experiência, o diário sempre foi a melhor prática. Mas crie, tá? Os alunos fizeram a pesquisa, se conectaram a um determinado problema, aí você vai combinar uma aula onde eles vão trazer esse problema para você, tá? Você vai debater sobre a pesquisa deles, como é que foi a experiência, como é que foi observar o mundo. Você pode colocar eles primeiro em dupla para conversar um com os outros, ou depois em dupla, ou depois em grupo com 5, 6 pessoas, depois trazer para você. Essa metodologia você vai criar. Mas eles estão entendendo, de repente eles resolveram observar o mundo, tá? Vamos dizer assim, colocar em prática algo que deveria ser fundamental no ser humano, que é observar. Que é ver o que está à nossa volta, de forma empática, tá? Depois que fizer isso, você vai trazer para a sua sala de aula. Você vai debater sobre isso com eles, como eu acabei de falar. E aí você vai, organizar os grupos de trabalho. Eu sempre recomendo grupos de 5 a 6 alunos. E eles vão escolher o problema que eles querem trabalhar, tá? Eu quero dar algumas recomendações para vocês na hora da escolha do problema. Sugiro que não utilizem problemas amplos demais, que eles não vão conseguir prototipar uma solução. Resolver o problema do mundo, a fome do mundo, por exemplo, é uma coisa muito ampla, tá? Conseguir a paz mundial, uma coisa muito ampla. E clichê ainda por cima, se a gente não tomar cuidado. Então, assim, por que é bom advir da observação? Porque aí vai vir coisas assim, como já aconteceu comigo, professora. Eu comecei a observar toda a rua que eu passo, quando eu tô vindo para estudar, tem aquelas pessoas que botam balinha pendurada no retrovisor do carro. Eles saem correndo, botam um monte de retrovisor e depois recolhe tudo. E grande parte das vezes que eu vejo, eles não vendem nenhuma balinha. Eu acho que eles deveriam pensar em novas estratégias de venda, porque eles não estão vendendo dessa forma. Olha que problema palpável para a gente pensar. Então, se não advém da observação, se você já chega numa aula e fala, vamos resolver o problema, eles vão trazer esses problemas gerais. O governo, a corrupção. Você não vai prototipar o problema da corrupção, entendeu? Mas, se vem da observação, vem problemas palpáveis, como esse que eu acabei de falar, como já veio a questão da separação do lixo. Olha, eu vi que aqui na faculdade, esse foi um caso dentro da faculdade. Eles botam as latas lá, as lixeiras, cada uma de um lixo, só que eu fui lá, no lugar tal, e vi que eles misturam tudo. Ou seja, auxiliar na separação do lixo na faculdade. Ou então, eles perceberam que na própria rua que eles moravam, durante a chuva, a água não canalizava para as bordas, não escoava para as bordas, ficava no centro e todo dia que chovia ficava alagado e que isso tinha uma série de problemas. Então, olha só,
A observação traz problemas que ficam muito mais palpáveis do que paz mundial, corrupção, fome, beleza? Gente, vocês estão acompanhando, vão acenando para eu saber que tá tudo bem, tá? Feito o entendimento, vocês querem que eu organize como se fosse passos, assim, para ficar mais fácil? Ó, eu ainda tô na fase do entendimento. Aí eu coloquei a observação. Fez a observação, vai trazer para a sala de aula. Vai ter o debate na sala de aula, tá? Beleza. Teve o debate na sala de aula, você vai selecionar, então, qual que é o problema exatamente. Cada grupo vai selecionar qual que é o problema exatamente. Eu tô desenhando aqui, já vou mostrar pra vocês, que eles vão resolver, tá? Então, vamos desenhar aqui. E a escolha do problema que eles vão resolver. Não sei se o desenho ficou muito claro não, tá, gente? Então, olha só. Esse aqui é o olho, ó. Observação. Comecei a escrever, depois fiz o olho. Observação. Depois reúne em grupo. Debate. E aí, escolhe, então. Isso aqui é tipo de mapa, tá, gente? Aonde está. Então, olha só. Observação. Vem, trabalha em grupo. Debate sobre o que trabalhou. E aí, realmente, posiciona. Esse é o meu problema. Definiu qual que é o problema? Talvez tenha sido aí quase que a metade do caminho. Que é uma metade riquíssima, porque você está trabalhando com os alunos a empatia, e eles dentro do próprio grupo também terem que chegar a uma conclusão, a um consenso, a uma coisa muito legal para eles. Janaína, eu que vou dividir o grupo deles, eles que vão dividir o grupo. Você tem que decidir isso pela sua turma, pela sua sensibilidade, o que é o melhor. Se for um trabalho realmente muito longo, que durar muitas semanas, se eles não puderem escolher, talvez seja um pouco complicado. Então, observe na sua turma qual é a melhor opção. E aí, agora a gente vai para a pesquisa. Para chegar na pesquisa, vocês vão fazer com eles uma matriz que, quando eu fui treinada para o Design Thinking, tá? Pelo Design Thinkers Group e tal, a matriz tinha essas 3 coisas. Dúvidas, certezas e suposições, tá? Beleza? A minha experiência com alunos da educação básica e ensino superior me dizem que, e até formando professores, a gente deve tirar suposições, tá? Aí existe muita dúvida sobre qual que é a diferença entre dúvidas e suposições. O que é essa etapa do entendimento? O grupo entre si vai elencar todas as certezas que eles têm a respeito desse problema. Vamos lá ao carinha que vende bala. Quais certezas, por exemplo, que os meus alunos na época levantaram? Eles precisam de dinheiro. Eles trabalham na rua. Eles precisam ganhar dinheiro vendendo. Eles vendem balas. Eles esperam fazer vendas rápidas. Foi uma das coisas que aconteceu. Por isso a coisa do trânsito, do tráfego. E outras que eu não me lembro agora, porque isso foi um grupo bem antigo. E aí, dúvidas. Se eles poderiam trabalhar em algum outro horário, além daqueles, que é o horário do rush. Ou se eles trabalhavam realmente, de fato, em algum outro horário. Se eles pegavam as balas, se eles pagavam pelas balas ou se era consignada. Sabe assim, se eles compravam a bala e se não vendesse eles podiam devolver, ou se eles tinham que ficar com aquela bala e não podiam devolver. Então, se corre o risco, né, de validade ou tal, coisas assim. Aí, enfim, é uma lista de coisas. E a suposição seria assim, o que eu acho que eu sei, mas eu não tenho tanta certeza? Porque uma coisa é certeza, outra coisa é dúvida. Mas os alunos gastam muito tempo, não, mas isso é dúvida, isso é suposição. Então eu percebi que é uma metodologia que mais atrapalhava do que ajudava. Mas quando eu comecei a utilizar só dúvidas e certeza, gente, foi maravilhoso. Então é um momento que entre eles vão dissecar esse problema entre eles, tá? Fazendo isso, eu, Janaína, nessa etapa, peço para que eu faça um Word Café
onde cada grupo conversa com cada grupo, para ver se as pessoas do outro grupo ajudam eles também com as próprias visões que eles têm do problema. Então, se eu for desenhar isso para vocês, tá? A gente estava na etapa do entendimento. Agora a gente está na etapa já da pesquisa. Se eu for desenhar isso para vocês, estão acompanhando? Gente, muito difícil dar aula sem ter um quadro. Essa é uma aula que sem quadro, tô remando aqui, mas aí vocês vão me dizendo se não tá, se tá claro, tá? Então, na pesquisa, você vai começar com a matriz, tá? Depois da matriz, eu sugiro que você faça um Word Café, que eu vou desenhar aqui. Como é o Word Café? O líder do dia do grupo fica no grupo parado, tá? E os outros rodam, tá? Então, aqui, olha só. Primeiro eles fizeram a matriz, depois eles vieram pra cá. Então, ó, o líder do grupo fica aqui parado e os outros todos vão visitar esse grupo aqui, pra ver o que eles estão fazendo e ajudar eles. Aí, quando eles chegam aqui, eles encontram quem? O líder desse grupo que ficou parado. Porque todo mundo desse grupo aqui tinha vindo pra cá. Que encontrou aqui o líder daqui parado e todo mundo aqui estava aqui. Então, todo mundo tem um líder parado e alguém visitando. Então, esse líder aqui vai receber a visita desse e desse grupo, de todos os grupos, entendeu? Para comentar e auxiliá-los nesse processo. Olha, eu acho que você pode inserir mais essa dúvida ou mais essa certeza, ou acho que isso não é uma certeza. Acho que você deveria colocar na dúvida, tá? Aí, o que você já cria na sua sala de aula? Eu não estou esperando que um problema seja melhor resolvido do que outro. Eu estou esperando que todos os problemas sejam bem resolvidos. Eu quero todos os grupos se auxiliando. Então, você já estabelece que não estamos aqui numa competição. Eu quero problemas fantásticos. Porque se a gente está resolvendo problemas de pessoas, que a gente possa resolver da melhor forma todos os problemas. Então, nós somos recursos um para os outros dentro do nosso grupo e dentro da sala toda. Beleza? Próxima etapa da pesquisa ainda. Por isso que eu tô falando pra vocês. É uma coisa muito profunda e muito eficiente e muito valorosa pra gente fazer com pressa. Depois de fazer isso, o que você vai fazer agora? Você vai colocá-los para pegar as dúvidas da matriz de dúvidas, tá? Essa matriz aqui. Eles vão pegar as dúvidas e vão pesquisar em materiais, fontes secundárias. Livros, revistas, publicações, reportagens, tá? Então, eles vão estudar sobre o problema, tá? Eles vão estudar sobre o problema. Essa é a terceira etapa. Depois de pesquisar em secundárias, aí eles já entendem mais o que eles, o que realmente é a dúvida deles. Aí talvez lá na matriz deles, o que era certeza vira dúvida, o que era dúvida vira certeza. Depois de fazer isso, eles vão para a fonte primária. Eles vão redigir uma entrevista. Como é que eles vão como eles vão escrever a entrevista? Você vai estabelecer quantas questões vão ter, onde que eles vão aplicar, se você vai junto, se você não vai junto, se dá para ser por telefone, se vai ser via formulário virtual, depende de qual que é o grupo que eles estão trabalhando. Se vai ser questão com resposta binária, certo ou errado, se vai ter gradação de 0 a 5, né? E você tem que dar todas aquelas dicas, você tem que estudar sobre como é que faz entrevista para você poder auxiliar. Então, por exemplo, erros básicos não podem acontecer, tipo, aí eu quero saber qual que é a idade daquela pessoa que eu tô, querendo resolver um problema. Aí você, cuidado lá, de 0 a 5 anos, por exemplo. Aí depois a próxima opção de marcar 5 a 10 anos, isso já dá erro. É de 0 a 5 anos, depois de 6 a 10. Aí são coisas assim que você precisa ler, como é que faz, um questionário, uma entrevista. Porque isso aqui, fonte primária é entrevista e questionário, né? Pode ser só questionário. É que eu tava falando só entrevista, mas pode ser entrevista ou questionário ou questionário. Aí depende do tempo que você tem, como é que você vai fazer isso. Por exemplo, se você estabelecer que você vai aplicar o Design Thinking para resolver problemas da escola, fica muito mais fácil, porque eles vão entrevistar pessoas da escola.
Dependendo da idade do seu aluno, talvez seja a melhor opção. Tá? Então, eles vão observar o funcionamento da escola lá atrás durante aquele período, tá bom? Mas esse momento é muito rico também. Muitas vezes as pessoas acham que ensinar a fazer pesquisa, né, ensinar a fazer um questionário, ensinar a fazer uma entrevista é só para alunos do ensino superior. Mas não. Os alunos das escolas adoram, gente, criança adora fazer pesquisa. Imagina, eles saem animadíssimos com a pranchetinha deles e fazendo as perguntas, e eles vão super sérios. E eles estabelecem contato com o mundo mesmo, sabe? Começam a praticar esse posicionamento preocupado com a realidade, né? Beleza? Gente, depois de fazer as entrevistas, o que tem que fazer? Analisar as entrevistas. Eu não tô falando aqui de forma nenhuma. É design thinking, Thiago. Eu não tô falando de forma nenhuma para você ensinar eles a se tornarem pesquisadores. E não importa a amostra. Aqui não importa a amostra. A gente está criando empatia, tá? Então, você não vai fazer nenhum cálculo para aquele público, para a população total daquele público, a amostra com mais de erros de 3%. Não, ele não está fazendo um mestrado, ele não está fazendo uma tese de doutorado. Ele está desenvolvendo habilidades. É isso que é o mais importante, tá? Pronto. Vivenciamos aqui agora todas as etapas necessárias para a descoberta, que é o que a gente está falando, entendimento e pesquisa. Vamos para a etapa da ideação. Na ideação, agora que já sabemos tudo sobre o problema, vamos propor uma solução, vamos pensar numa solução. Gente, a etapa da ideação é, basicamente, brainstorm. É a etapa da criatividade. Eu sugiro para vocês um vídeo para vocês passarem em sala de aula, trabalhar eles, que é o vídeo... Alguém anota para mim aí no comentário? Da onde vêm as boas ideias? Esse vídeo é bem legal de passar e comentar. Da onde vêm as boas ideias? Interrogação. E o que esse vídeo traz é que as melhores ideias, elas são um esforço colaborativo. Elas vêm de várias mentes pensando juntas. Muita gente tem uma visão muito individualista de que a grande ideia virá da minha cabeça. E eu vou transformar tudo, eu vou transformar o mundo. Sendo que, na verdade, se elas partilham, né, se elas compartilham, se elas trocam, as ideias elas ganham muito mais força. Elas ganham um resultado muito mais efetivo. Eu acho que eles devem estar todos no celular, então não dá nem pra vocês pesquisarem o vídeo no YouTube, senão eu já colocava até o link do vídeo no YouTube aqui. Vou ver se meu marido consegue fazer isso pra gente, colocar já o link do vídeo aí, da onde vem as boas ideias. Isso, grata, Flávia. É um vídeo que eu recomendo, mas é isso. Tem visão do problema? Começa a propor soluções para o problema. Só que o que acontece muito nesse período é que se o problema não fica definido numa frase ou num parágrafo, se ele não fica visual, os alunos têm dificuldade também de pensar a solução. Então, existem algumas técnicas que algumas pessoas utilizam para que fique mais claro isso, tá? Uma delas é desenhar uma persona, tá? Na internet vocês vão encontrar algumas matrizes de... É isso aí. Vocês vão encontrar algumas matrizes de persona que muitos professores utilizam. Eu já utilizei também, tá? Deixa eu mostrar uma foto de uma matriz de persona. Deixa eu ver se eu tô com a minha foto aqui. Eu não tô com a foto da minha matriz de persona aqui. Deixa eu ver se eu tô. Tá aqui. Essa é a minha matriz que eu utilizo em sala de aula, tá? Que é isso aqui, ó. Eles terem... Aí depois de estudarem todo o problema, eles vão desenhar, olha. Tô mostrando primeiro no Instagram, já vou mostrar no Facebook. Esse é o nome da... Uma persona é uma pessoa que eles vão desenhar que representa esse problema. Então, olha, o nome, a idade que ela tem, o hobby, o trabalho, a personalidade, os objetos e lugares, tá? Os objetivos-chave que essa pessoa tem, como devemos tratar essa pessoa, o que nunca devemos fazer com ela. Esse é um exemplo. Mas na internet vocês conseguem encontrar diversos modelos de persona, tá? Então, uma das formas de ajudar os alunos antes deles pensarem na solução do problema, estou falando sobre design thinking na educação, para quem está chegando aí, é fazer a persona. Bom, vamos a tia Jana agora falando da experiência de vida. Gente, ó, o link do vídeo tá aí no Instagram, acho que meu marido vai colocar agora no Facebook.
Mas, na minha experiência, até para alunos do ensino superior, desenhar a persona é trabalhoso. Eles não entendem bem, eles têm dificuldade. Os alunos da comunicação têm mais facilidade. Então, na escola, eu não recomendo muito. Eu recomendo que vocês peçam para eles deixarem bem claro numa frase ou num parágrafo qual que é o problema que eles vão resolver, tá? E, se possível, que eles peguem recorte de revista e represente graficamente esse problema. Eles vão pregar do lado deles na hora que eles estiverem trabalhando ou vão botar no centro da mesa. E aí você vai propor as atividades de ideação, tá? As atividades de pensar na solução do problema. Quem assistiu a minha live sobre o uso de post-it em sala de aula sabe qual que é a técnica de brainstorm que eu utilizo, eu não vou voltar aqui. Mas, se você não assistiu a live, eu fiz um vídeo curto justamente explicando como fazer brainstorm com post-it e tá lá no feed do meu Instagram e do Facebook também. Então, vamos lá. Na etapa da ideação, tô anotando aqui para vocês. No entendimento, a gente seguiu essas 3 etapas. Na pesquisa, a gente seguiu... Gente, eu posso pedir uma coisa? Quem tá com um caderninho, depois... Tira uma foto do caderninho, posta no seu stories, marca Educaetos, tá? Que aí eu compartilho para quem perdeu, né? Não tá vendo tudo, poder acompanhar. E a gente compartilhar as nossas anotações é muito bom. Isso é bom para os colegas, isso é bom para Educaetos, que dá uma força também, tá, gente? Vocês divulgarem, quando vocês estiverem durante a live, logo depois da live, comenta, vamos dar força aí para o Educaetos crescer. Eu agradeço muito se vocês puderem fazer isso, beleza? Então, na etapa da ideia... Gente, pergunta, eu tô vendo aqui, Canduma, já vou ver. Mas coloca a pergunta lá na interrogaçãozinha, tá? Para eu não deixar passar, tá? Então, na etapa da ideação, o que a gente conversou? Uma das coisas que eu recomendo, antes de você fazer a atividade de brainstorm para criatividade, eu recomendei vocês passarem, né, o vídeo, tá? Depois, eu recomendei que vocês deixem bem claro Na verdade, o problema seria até antes do vídeo, tá, gente? Mas, assim, vamos dizer, posicionar melhor o problema. E aí, vocês podem fazer isso, tá? Tanto usando a persona, quanto fazendo um parágrafo, como eu falei, tá? Usando reportagens. E, por fim, você vai... Eu já vou mostrar aqui pra vocês, tá? Você vai utilizar, então, técnica de brainstorm, tá? Que são técnicas de criatividade. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Então, olha só, estamos na ideação agora. Estou mostrando primeiro no Instagram e no Facebook. Vou botar o vídeo como a segunda etapa, tá? Então, primeiro você vai posicionar o problema. Eu falei da persona, falei do parágrafo. Depois você passa o vídeo sobre criatividade, que eu recomendo muito, e começa a utilizar técnicas de brainstorm. Então, primeiro posiciona o problema, por exemplo, persona ou parágrafo, mas eu não indico a persona para turmas muito mais velhas, muito mais novas. Depois você passa o vídeo aí que foi divulgado do Steve Johnson, da onde vem as ideias, e aí por fim você faz as atividades de brainstorm, como eu falei para vocês. Eu tenho lá como é que eu uso post-it como brainstorm, mas gente, se botar no Google você vai ver várias ideias de como utilizar brainstorm em sala de aula. É justamente a ideia de que as ideias precisam brotar. Então tá, regra para ideação. As ideias precisam brotar. Você estabelece regras. Ninguém pode dizer não no grupo durante aquele período da atividade de ideação, ou seja, de pensar numa solução para o problema. Ninguém pode dizer a palavra não. A palavra não pode aparecer no grupo. Ninguém pode julgar o trabalho um do outro, achar que está mal feito ou que não é importante. E todos do grupo confiam que a outra pessoa tem algo de bom a acrescentar. São as 3 regras que eu utilizo em sala de aula. Durante a atividade de ideação é assim que tem que funcionar. Aí a gente começa a se colocar no lugar de mais humildade, vai trabalhando isso dentro da gente, que as melhores ideias não vêm necessariamente da nossa cabeça, mas das outras pessoas também, tá? Beleza? Então eu vou dar uma pausa nesse momento que eu tô vendo que tá tendo pergunta e continuo. Porque aí, olha só, nesse momento, a gente
alcançou já, ó, essas duas etapas, o descobrir e o desenhar. Ó, o descobrir e o desenhar, a gente conseguiu agora. Deixa eu ver aqui a pergunta. Deixa eu começar aqui com o Facebook. A Cristina Bittencourt. Nossa, a Cristina, eu adoro, ela tá sempre aqui. No início desse ano, eu conheci as teorias do Design Thinking para a educação. Fiquei super empolgada. O problema era colocar em prática com a minha falta de experiências e pouco conhecimento. Mas resolvi arriscar. Tenho uma turma de redação do primeiro ano do ensino médio e estava trabalhando no primeiro bimestre os gêneros textuais. Levei uma notícia veiculada por um blog da cidade, na qual era denunciada uma epidemia de dengue em uma comunidade. Depois de discutirmos, propus que eles resolvessem o problema da falta de consciência daquela população através de gêneros textuais distintos. Foi incrível as soluções que eles trouxeram. Programa de rádio, campanha informativa, folheto explicativo, reportagem. Não sei se foi bem design thinking, mas foi muito interessante a experiência. Olha, Oi, Angelinha, que bom que você tá aí. Acho que pode ter sido design thinking, mas se você não passa por todas essas etapas que eu tô falando, aí na verdade é uma metodologia de resolução de problemas, mas que não tem menor ou maior valor, tá? Pelo contrário, Cristina, linda a sua atividade, adorei o que você compartilhou com a gente, parabéns. Agora, o Design Thinking, ele realmente tem essas etapas muito bem definidas, tá? Isso aqui que eu tô mexendo, gente, não é um material, não é um livro publicado, tá? Então, assim, não posso dizer pra vocês, comprem esse livro, isso aqui é um material meu. O que eu posso dizer pra vocês é que eu planejo fazer um e-book sobre Design Thinking, tá? Mas olha só. Então, essas etapas aqui que eu tô mostrando pra vocês, beleza? Então, são essas que eu relatei. O entendimento, a pesquisa, agora está na ideação, que são essas em azul, ó. Entendimento, pesquisa, ideação. Entendimento, pesquisa, ideação. Falamos. Agora vamos para a prototipagem, teste e iteração. Prototipagem, teste e iteração, tá? Então, se não seguir essas etapas, não é um design thinking, mas não tem menor ou maior valor, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Se você não saber, suposições para resolver o problema. Não. Olha só. Quando a gente tá naquela matriz, a gente não tá pensando em resolução de problema ainda, tá? A gente tá, olha, ainda na fase do entendimento. Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente tá nessa etapa ainda aqui, ó. Nessa etapa aqui, ó. Na fase do entendimento. Aí a gente utiliza essa matriz que teria suposições, tá? A fase de pensar na solução do problema é essa do meio, a ideação, tá? Então, antes de pensar na solução do problema, tem que estudar muito o problema, tem que buscar fontes secundárias, fontes primárias, tem que conversar entre o grupo, tá? Tem que propor, né? Tem que compartilhar conhecimentos e práticas. Então, assim, a solução, você já caminhou a metade do caminho, tá? E isso é uma coisa que muitas vezes a gente negligencia, né? A gente já quer pensar na solução do problema sem conhecer ele. E é muito importante a gente trabalhar essa etapa, gente. Por quê? Porque a gente está numa sociedade muito superficial. Passa ou repassa. A gente pega uma coisa e acha legal, a gente já está passando, a gente já está publicando, a gente já está defendendo. Então, assim, a gente precisa aprofundar nas coisas. E essa talvez seja a parte mais importante da educação. É ensinar os nossos alunos a aprofundarem naquilo que precisa ser aprofundado. Tá? Eles entenderem que eles precisam ler, que eles precisam pesquisar, que eles precisam saber da fonte. Não é simplesmente, não, eu sou o rei do Baião, eu sou a rainha do Chachado, eu sei resolver esse problema, é assim que tem que ser. Entendeu? Porque muitas vezes, quando o aluno fala é assim que tem que ser, a voz que está falando não é uma voz dele, é um eco da voz de outra pessoa. E os nossos alunos ficam aí, vivendo, reproduzindo ecos, ecoando, e não trazendo a própria voz. Então, se a gente não ensina eles a importância da pesquisa, do estudo, né? A importância do aprofundamento é uma etapa fundamental do design thinking. O processo educativo ele fica limitado. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? E aí, o que é isso? Você está desenvolvendo habilidades para a vida deles. Beleza?
Você pode repetir as regras da ideação que você usa? Posso. Então, na ideação, vamos voltar. Olha só. Primeiro, a gente vai aqui, ó. É que eu anotei errado a ordem, tá? Posicionar o problema. Então, eles citaram tudo sobre o problema. Posiciona o problema para ficar mais claro. Aí eu dei a ideia de desenhar uma persona ou de simplesmente redigir um parágrafo ou uma frase que fique bem claro qual que é o problema. E às vezes essa frase, essa frase, no caso, pode ser uma pergunta mesmo. Como resolver... Blá, 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 blá. Pronto, simples. Para eles visualizarem aquilo ficar muito fácil. Você tem que resolver esse problema. Para na hora de você fazer o brainstorm e tal, ser bem focado. Depois eu sugiro vocês passarem o vídeo, esse vídeo do Steve Johnson, da onde vem as ideias. Depois de passar o vídeo, vocês começam as atividades de brainstorm. Tá bom? Kathleen, ficou claro? Beleza? Eu tenho que caminhar aqui que daqui a pouco o Instagram me manda embora. Eu não tenho essa persona para compartilhar ainda, Canduma, mas eu vou fazer uma coisa bem bonitinha para divulgar. Eu não vou prometer que isso vai ser feito agora, mas vou fazer isso, tá? Beleza, agora a gente vai para a última etapa do Design Thinking, que é a entrega, tá? Fizeram a ideação, pensaram na ideia, fizeram o brainstorm, né? Aí olha só, depois de fazer o brainstorm, eles vão analisar todas as ideias. Depois de analisar as ideias, eles vão escolher a ideia que eles vão testar, tá? Então, olha só. Agora, mais 2 etapas. Analisam todas as ideias que surgiram no grupo e selecionam as ideias que eles vão usar. A solução do problema que eles escolheram. Vou postar no Facebook, né, gente? Analisam todas as ideias e escolhem. E aí, feita essa escolha, eles vão ter que, então, produzir um protótipo para representar. Isso é outra etapa fundamental do Design Thinking. Tem que ter um protótipo. Pode ser um protótipo virtual feito no computador? Pode. Pode ser um protótipo físico, utilizando sucata, cartolina? Pode. Pode ser um protótipo tecnológico, se a sua escola ou sua universidade tiver a estrutura? Pode. Pode ser um experimento? Pode. Pode ser com aquilo que você tiver. Mas uma dica fundamental do Design Thinking. O protótipo tem que ser barato. Barato, 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 barato. Porque uma das coisas mais importantes do Design Thinking pode errar. Olha que coisa maravilhosa para trazer para a sala de aula. É permitido errar. É permitido colocar em prática um protótipo que não funciona. Mas se ele for caro, se ele tiver exigido um tempo enorme para fazer, a pessoa, por mais que ela queira assumir que aquilo não deu certo, que não funcionou, ela não tem coragem de assumir. Que foi muito caro, que ela desenvolveu um amor pelo produto. Porque ela sabe toda a dedicação de horas e madrugadas que ela teve para colocar aquilo em prática. Como é que aquilo não funciona? Não. E a pessoa fica apegada àquilo. Então, prototipagem. Gente, experiência de vida usando Design Thinking. Não manda fazer em casa. Usa uma aula para o Design Thinking. Ou para o protótipo. Usa uma aula. O protótipo vai ser feito em sala. Gente, pensar na solução hoje é aula de prototipagem. É com isso aqui que vocês vão fazer o protótipo. E aí, de alguma forma, eles têm que tentar testar isso, tá? Que isso nos leva, aqui, primeiro, fez o protótipo, tá? Isso nos leva à 5ª etapa. O protótipo é a 4ª etapa. A 5ª etapa é o teste. De alguma forma tem que testar, ver se isso pode ser colocado em prática. Como é que vai testar? Aí depende do caso. Pode levar direto para a comunidade. Pode publicar num blog. Pode divulgar na rede social. Pode apresentar numa reunião pública para o governo XYZ. Pode apresentar para a governança da escola. Pode apresentar para uma banca de especialistas, tá? E aí fica a critério de vocês como é que ele vai testar isso. E o teste não é necessariamente deixar rodando 1 mês, 2 meses. É colocar diante de pessoas que podem dar uma devolutiva, tá? E aí depois você tem ainda uma aula em que eles tenham a oportunidade de conversar sobre o que eles poderiam ter feito diferente nesse protótipo.
Então, a gente está pegando, gente, uma metodologia que as empresas utilizam para resolver problemas reais, né? E funcionam e criam grandes produtos que hoje existem no mundo ou serviços a partir dessa metodologia. Só que a gente está pegando isso para utilizar de uma forma pedagógica. Então, o mais importante é que eles desenvolvam as habilidades. Por isso que eu falo de um protótipo feito num dia, que eles têm a oportunidade de testar e aí venham para a última etapa, que é a iteração. O que é a iteração? É a oportunidade de rever, a partir, né, do teste, o que eles poderiam mudar, o que eles poderiam fazer diferente. Então, a gente concluiu: 1. Entendimento. 2. Pesquisa. 3. Ideação. 4. Prototipagem. 5. Teste. 6. Iteração. Pronto, fechamos o Design Thinking. Então, por isso que eu falo para fazer o protótipo em sala de aula. Porque eles não estão necessariamente numa empresa resolvendo um problema, né, que custa, não sei, né, que pode gerar uma economia de milhões de dólares. Isso pode vir a acontecer, dependendo, né, do aluno que for, da série, se estiver no ensino médio ou até no ensino superior. Dependendo de quem você apresenta isso, se for, por exemplo, investidores ou grandes empresas, esses alunos podem vir até a ser contratados para desenvolver um projeto real com investimento financeiro elevado. Isso já aconteceu na história, tá? Você pode, inclusive, auxiliar o seu aluno a ser guiado, né, para uma oportunidade boa dessa. Mas esse protótipo em sala de aula, pedagogicamente falando, não precisa ser o top. Tá? É para, assim, colocar para rodar e representar da forma mais simples possível essa ideia. Se é uma ideia que exige muito recurso e muito investimento, o Design Thinking também talvez possa não ser a metodologia ideal. Eu falei lá no princípio para vocês. Design Thinking é uma metodologia que é para resolver problemas das pessoas utilizando o mínimo de recursos e de forma sustentável. Tá? Também tem essa perspectiva da sustentabilidade. Mas então o que eu quero, gente, que vocês tenham na cabeça de vocês é a metodologia como um todo. Ficou claro? Temos 7 minutos aí antes do Instagram me mandar embora, talvez um pouquinho mais, que eu entrei um pouquinho atrasada. Mas ficou alguma dúvida? Que em relação ao processo, tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de saber, de perguntar? Eu recomendo super, mas como eu falei, acho que precisa ser uma metodologia que gaste um pouco de tempo. Então eu recomendo no mínimo 3 aulas, mas acho que inclusive pode ser uma metodologia do semestre, tá? A partir do momento, você vai guiando o seu conteúdo e eles vão avançando em pontos específicos do semestre, eles vão chegando em determinada etapa do Design Thinking, dando, né, o check nessa etapa, e aí vão caminhando. E o trabalho final do semestre, bimestre, trimestre, do ano, é esse protótipo, é o teste, é a iteração. Não deixe de fazer o teste e não deixe de fazer a etapa da iteração, porque senão não é Design Thinking, tá? Se ele não tiver um retorno com você, se ele só criou o produto e não testou e não voltou para conversar sobre isso com você, não é Design Thinking, tá? Beleza? Você poderia disponibilizar a matriz no grupo? No canal do Instagram? A matriz... posso. Eu vou disponibilizar lá a matriz que eu falei. Você tá falando do... porque a gente tem um grupo dos alunos do curso, que a Cristina faz parte, que ela é aluna. E o canal do Telegram, né? Eu vou divulgar, então. Pode deixar. Gente, alguma pergunta aí? Alguma coisa a mais? Quantas aulas do processo inteiro? Tiago, você precisa ver no seu currículo o tempo que você tem, tá? Então fica difícil para mim te dizer isso, mas na minha prática você precisa de pelo menos 3 aulas para fazer um Design Thinking efetivo, porque a parte da pesquisa, ela gasta muito tempo e ela é muito importante. E depois é importante que você tenha um retorno, tá? A devolutiva. Porque senão, sem eles colocarem na praça de alguma forma, que seja diante de uma banca de especialistas, e retornar para repensar o que eles poderiam ter feito melhor, você não ganha o benefício do erro. Deles terem a oportunidade de ver, eu errei, mas e daí? Agora eu vou fazer melhor, eu quero fazer melhor. Eu posso acertar, é do erro que vem um acerto. E eles começarem a ter a sensação de que o erro não é algo que você não vai dar a eles após o erro uma punição,
Você vai dar uma oportunidade para o acerto. E que, na verdade, talvez eles tenham feito muito melhor do que você faria. Porque não existe, nesse caso do Design Thinking, uma melhor resposta. Existe a melhor resposta que eles conseguiram dar naquele momento, né? Gente, vários exemplos que eu gosto de dar quando eu tô falando do Design Thinking, né? Pense. O problema que a gente tinha com táxi, com serviço de táxi, a gente poderia ter simplesmente ficado com esse serviço e acomodado. Mas alguém um dia chegou e falou, não, sabe, eu quero melhorar esse serviço. Os taxistas estão acomodados. Por que os taxistas não fazem uma corrida se é, sei lá, 5 minutos de distância, 2 minutos de distância? Por que o taxista não oferece uma água, não pergunta se está tudo bem? Não, eu vou criar o Uber. Melhorou um serviço que a princípio estava consolidado. E ele melhorou. E agora está precisando melhorar de novo. Mas assim, para tudo na vida pode haver uma forma melhor de fazer, de prestar um serviço ou de oferecer um produto. E é isso que é importante você trazer para os seus alunos. Na vida você pode imprimir a sua identidade. Na vida você pode trazer a sua contribuição. A sua contribuição no mundo é muito importante. Cada pessoa que não dá a sua contribuição no mundo é um universo, né? É um ser cheio de possibilidades que não pode ser conhecido, que não pode agregar. Então é uma falta muito grande. Cada pessoa que não consegue imprimir a sua identidade, com certeza é uma falta pro todo. Entende? Então, são reflexões profundas. Você sempre vai ver reflexões profundas nas lives da Educaetas, nos nossos vídeos, porque essa é uma escola de formação humana. Essa perspectiva que eu trago, que a gente precisa humanizar a educação, né? Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Jorge, você se organiza aí, Jorge. Vou chegar mais cedo, hein? Isso é importante pra gente aqui. Falamos hoje de Design Thinking. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Pessoal, muito obrigada pela presença. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora vamos organizar para ter live direitinho toda quinta-feira, tá? E vamos nos falando então. Precisando, vocês me chamem ali no feed. E termino com a minha pergunta clássica. Vamos juntos humanizar a educação? Então até mais, gente. Até mais.